Boa noite, querido, boa noite, querida, que bom estar com você mais uma vez aqui, através dessa rede que nós estamos formando aí, né, pela internet, onde nós podemos compartilhar com você a palavra de Deus. É claro, nada se compara a nós estarmos juntos naquele lugar que foi totalmente preparado para nós nos reunirmos ali, adorarmos ao nosso Deus. Mas por enquanto estamos por aqui e é um prazer, é uma grande honra poder estar com você aqui nesse momento, compartilhando algo da parte de Deus ao seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você e a sua família sejam muito abençoados nesta noite. Eu quero, antes de mais nada, compartilhar com você também desse momento que é tão especial para nós, que é o momento onde nós ofertamos, dizimamos para a casa do Senhor, porque é através dos dízimos e ofertas que nós somos abençoados e nós também suprimos as necessidades da casa do Senhor. É impossível que uma pessoa que esteja participante, seja participante de uma igreja local, ela não compreenda as necessidades da casa do Senhor. E é por isso que nós temos que dizimar e ofertar, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, que você possa, nesse momento, fazer o seu melhor, que você possa abrir o seu coração, entender o que é ser dizimista e ofertante, é uma grande bênção nas nossas vidas, e possa participar, como Paulo orienta, né? Não por necessidade nem por constrangimento, mas com alegria, que você possa fazer aquilo que propõe no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, que esse momento seja um momento de nós nos alegrarmos. Nós vamos deixar aqui a conta da igreja. Eu faço um apelo a você, a que você se envolva com esse momento, que esse momento é tão importante quanto o louvor, quanto a pregação da palavra. Este momento é um momento que faz toda a diferença na nossa vida. Então, que você possa se envolver de todo o seu coração, com alegria no seu coração, e que você possa ser agraciado pelo poder de Deus sobre a sua vida, pelo poder de multiplicação do Senhor. A conta da igreja está aqui para que você possa fazer o seu depósito, sua transferência. Como eu sempre digo, se você tiver alguma dificuldade, é só mandar um zap, eu vou até você para receber o seu dízimo, abençoar a sua vida. E nós temos feito isso com alguns irmãos, e nós temos orado para que Deus realmente multiplique e abençoe esses irmãos e sustente-os, né, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, aquilo que você fizer, que seja de todo o coração, que seja por amor a Deus e por responsabilidade como filho e como filha de Deus com a casa do Senhor. Um beijo no seu coração. Vamos então agradecer a Deus pelos dizimistas e ofertantes desta noite e pedir a Deus que os abençoe. Feche seus olhos onde você estiver. Se você não fez ainda seu depósito, seu dízimo da sua oferta, não tem problema, nós já vamos estar orando aqui, e assim que você puder fazer, você o fará. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo pelos dizimistas e ofertantes que têm vindo, ó Deus, como mantenedores da tua casa. Que o Senhor, segundo a sua palavra, o Senhor os abençoe, multiplicando na vida deles, repreendendo o devorador e dando a eles graça para que eles possam caminhar. Abra portas de emprego, Senhor. Traga, ó Deus, a resposta que cada um precisa, Senhor. Nós oramos pelos filhos e filhas que têm sido fiéis ao Senhor. E aquele que não tem o entendimento quanto a este momento, que o teu Santo Espírito venha tocar no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ele também se torne uma pessoa abençoada através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor supra necessidades. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Queridos, o nosso tema de hoje, da nossa mensagem desta noite, eu quero focar em algo que está sendo muito pertinente, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, não é? Um momento onde nós estamos afastados da casa do Senhor. Há algum tempo nós vínhamos observando que há uma proliferação de uma mensagem que
dizendo-se bíblica, ela não tem nada a ver com a Bíblia, na verdade, mas é uma mensagem diabólica com um propósito de fragmentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, dispersar os membros do corpo e enfraquecer, tirar a força da igreja. E eu quero focar neste assunto hoje, tratar um pouquinho isso com você. Talvez você esteja recebendo uma série de mensagens aí com relação a isso, e não só hoje, mas já há algum tempo. E é isso que nós temos vivido durante muitos anos já. Há uma teologia que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus e não tem nada a ver com a estrutura da igreja sendo pregada por um grupo de pessoas e que tem ganho muitos adeptos. Por quê? Pessoas duras de coração, pessoas que não conseguem se submeter a uma liderança, pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, que não têm o senso de coletividade, elas têm aderido muito a esta palavra. Pessoas que têm resistência aos dízimos e ofertas, que têm resistência a trabalhar com outras pessoas em equipe. Essas pessoas têm aderido a esta mensagem que fala sobre a igreja de Jesus Cristo, pessoas que ainda mais agora, nesta época de pandemia, não temos como nos reunir, e elas têm pregado essa modalidade de igreja que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Talvez você diga, em minha opinião, cada um de nós é igreja. E é isso que nós temos ouvido. Pessoas batendo no peito e dizendo, eu sou igreja, eu posso ser igreja em qualquer lugar, eu posso ser igreja sozinho, sem ter que me reunir com pessoas em um templo ou em um lugar determinado para que nós nos reunamos. Lugares onde chamam de igreja. Não, igreja sou eu. Eu não preciso ter um pastor, eu não preciso de líderes, eu posso caminhar sozinho. O meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Eu posso cultuar a Deus em minha casa ou aonde eu estiver, eu posso ser igreja sozinho, em qualquer lugar. Eu estou certo ou estou errado? Quando eu afirmo essas coisas, quando eu afirmo esse pensamento, quando eu concordo com este pensamento, eu estou certo ou estou errado? É isso que eu quero tratar um pouquinho com você aqui nesta noite, em que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que nós precisamos esclarecer que a nossa opinião sobre algo não pode ser equiparado ao ensino bíblico. O que eu quero dizer é que a Bíblia é quem fornece as diretrizes. A nossa opinião, elas não têm uma validade quando elas não concordam com os textos bíblicos. Nós vamos observar aqui, através dessa pequena reflexão, que é um assunto muito abrangente, mas nós não temos como esgotar esse assunto nesta noite. Mas nós vamos ver aqui que o que a Bíblia diz sobre o que é a igreja, sobre o ser a igreja. E nós vamos mudar um pouco a nossa cabeça com relação a isso tudo, né? Primeiro, eu quero afirmar a você que você, nem eu, nem ninguém, nós não podemos ser igreja sozinhos. Você não é igreja sozinho. Você não é a igreja. Você não é a igreja. A verdade é que em nenhum texto bíblico nós vamos encontrar a ideia de que a igreja seja uma única pessoa ou um único grupo de pessoas reunidas em qualquer lugar, de qualquer jeito. Isso não é igreja sem uma liderança. Ao contrário disso, a Bíblia vai sempre tratar a igreja como coletividade. Coletividade. Nós temos aqui um exemplo bom para nós que está em Atos 9:31, onde a Bíblia vai dizer: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia,
Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Já mudou tudo isso. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Ela precisa caminhar coletivamente, ela cresce em número, no conforto do Espírito Santo e no temor do Senhor. A Bíblia nos dá uma clara visão de coletividade e há um propósito de crescer em número. Crescer em número. Então, o que é esta igreja? É uma única pessoa, irmãos? Esta igreja é uma única pessoa? Claro que não. Fica claro para nós que a igreja não é, em hipótese alguma, uma única pessoa. Segundo ponto que eu quero tratar com você nesta noite, para te esclarecer e fazer com que você receba um antídoto quanto a esta mensagem que está sendo pregada aí por todos os lados. Segundo ponto, a igreja na Bíblia é organizada e com liderança. A igreja organizada e com liderança, que muitos têm rejeitado, como eu estou falando, encontra amplo respaldo na Bíblia, na palavra de Deus. É o modelo dado por Deus para ser aplicado, vivido. É esse o modelo que Deus nos dá. Em Mateus 18, versículo 17, diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha que coisa tremenda. O tratamento que se dá ao pecado e ao arrependimento, ele deve ser feito em coletividade. Primeiro você chama aquela pessoa, você conversa com ela, e se ela não quiser se arrepender, se ela não quiser voltar ao caminho, você chama duas testemunhas. Por quê? Porque essa pessoa faz parte de um corpo. Ela não está isolada, senão não haveria julgamento, ela seria julgada pelo próprio Deus. Mas não, Deus trata isso de uma forma muito séria, irmãos. Nós, como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós vamos ser tratados e julgados e considerados dentro do próprio corpo. Deus estabeleceu isso. Quem colocou isso para nós foi Jesus. Isso foi registrado no livro de Mateus, no capítulo 18. Como é tremendo isso aqui, irmãos. Uma pessoa, quando ela se considera sozinha como igreja, ela está fugindo desse padrão, ela está se eximindo dessa responsabilidade e exatamente, muitas vezes, fugindo talvez de um confronto com a sua própria realidade, que ela não é capaz de mudar e nem de suportar e nem de aceitar. Então ela foge desse contexto aqui. Ela não quer ser observada por ninguém, ela não quer ser contestada por ninguém, ela não quer ser confrontada por ninguém, ela não quer se retratar com ninguém, ela é uma pessoa dura de coração, então ela assume essa teologia de que ela é a igreja sozinha. Querido, mas está errado. Está errado. A Bíblia acaba de nos mostrar que essa questão ela é muito séria, querido, né? Você pode até estar com um problema, mas você reconhece a igreja como sendo o corpo de Cristo e você sendo parte dela. E você se submete e você é curado, você é liberado, você é liberto, você é tratado. Querido, mais uma vez nós não temos a ideia aqui de igreja como sendo uma única pessoa. Observamos a organização composta por várias pessoas e com uma liderança constituída. Fica aqui este recado. Se você tem problemas, a melhor coisa que você faz é você procurar a sua liderança, é você procurar o seu pastor, é você se retratar. Não há necessidade de nós nos escondermos disso, querido. Se nós queremos andar certos com Deus, se nós queremos andar dentro da palavra de Deus, nós não fugimos dessas coisas. Muito pelo contrário, nós entendemos que essas questões elas são boas quando são tratadas
pela igreja, pela liderança da igreja, que isso vai nos trazer um respaldo bíblico, que vai nos trazer paz, vai nos trazer cura, vai nos trazer libertação. Entenda bem isso, mas as pessoas duras de coração, elas não querem isso. As pessoas duras de coração, elas não querem isso, então elas adotam essa tese de que a igreja sou eu mesmo, eu sou o templo do Espírito Santo. Todos nós somos, irmãos, que estamos em Cristo Jesus, no que não nos dá o direito de nós acharmos que somos igreja sozinhos e andarmos na contramão da palavra de Deus, porque não é nada disso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui em poucas linhas, irmãos. Terceiro ponto que eu quero tratar com você nesta noite é que a igreja, ela tem organização. Pessoas que não querem se submeter a uma organização, pessoas que não querem se submeter à liderança, pessoas que não querem obedecer, pessoas que são assim, realmente elas vão aceitar o fato de que elas são igrejas sozinhas. Elas vão aceitar, não, elas vão assumir esta identidade, e elas vão aceitar esse argumento diabólico que tenta desfragmentar a igreja, desmantelar a igreja. A igreja, ela tem organização. E eu ontem estava falando sobre isso com uma pessoa, e eu disse para ela: você sabe o que torna uma pessoa membro da igreja local? A maioria das pessoas não sabe, irmãos. Elas pensam que apenas por frequentar uma determinada igreja local por algum tempo, ela se tornou membro da igreja. Ela se tornou membro daquela igreja. Ela diz: não, já estou aqui há um mês, eu sou já membro da igreja. Não. O que torna uma pessoa membro da igreja local, e eu vou dizer para você, membro da igreja de Cristo Jesus, são três coisas. Primeiro, ela está em obediência à autoridade constituída por Deus. Primeira coisa, ela está submissa à liderança. Ela tem pastor, ela tem a liderança. Ela está envolvida com as ações espirituais, sociais e atender às reivindicações da igreja local. Esses dois elementos fazem da pessoa membro da igreja local, e vou dizer para você, da igreja espiritual. Terceiro, ser dizimista e ofertante da igreja. Ela tem uma responsabilidade com a organização da igreja local, com a manutenção da igreja local. Isso a torna membro, arraigado nos propósitos e princípios da igreja. É isso que torna uma pessoa membro de uma igreja local. Se você não se envolve com as obras da igreja, se o pastor faz um apelo da igreja e diz: olha, nós vamos fazer tal ação assim, e você não está envolvido. Se você não é dizimista e ofertante na igreja, você não pode ser considerado membro da igreja. Membro da igreja. E tem pessoas que exatamente não querem isso. Pessoas que não querem estar envolvidas com os trabalhos da igreja, elas não querem ter trabalho. Elas não querem se envolver, elas não querem dedicar seu tempo, elas não querem estar debaixo de autoridade, elas não querem também meter a mão no bolso para dizimar e ofertar a fim de manter a igreja do Senhor em atividade, em suprir as necessidades da igreja local. Ela não é obediente à voz de seu pastor, ela não frequenta os cultos, ela não se envolve com os irmãos, ela não é parte da igreja de Cristo. Não é parte da igreja de Cristo. Se você quer ser um membro da igreja de Cristo, você precisa atentar para esses detalhes. A igreja tem organização e nós precisamos estar atentos a isso. Qual tem sido o meu comportamento? A organização das igrejas em diversas localidades, ela era muito comum. Nós fazemos essa observação importante, porque era muito comum isso, a organização que os apóstolos vinham fazendo, a maneira como eles vinham agindo com relação à igreja local. A igreja começa a crescer e eles têm que organizar a igreja para que a igreja ela continue caminhando naquela linha, naquele trilho determinado por Deus.
Tem que haver uma organização. E nós temos relatos bíblicos, N relatos bíblicos que vão nos mostrar isso. Por exemplo, em Atos 11, no capítulo 26, nós vamos entender isso aqui claramente. Diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez. Sabe por quê? Porque eles falavam uma mesma língua, porque eles tinham uma mesma liderança, porque eles caminhavam num só pensamento, porque eles faziam a obra juntos, e ali eles foram adquirindo uma identidade. Todos estavam dentro de um mesmo contexto e foram ganhando força, e essa força fez com que eles fossem reconhecidos como Igreja de Cristo, e eles foram ali em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos. Olha que coisa tremenda, querido. Observe, Barnabé e Paulo, aqui nesse caso, que estão aqui protagonizando esse momento aqui. Barnabé e Paulo, eles se reúnem em um determinado lugar onde havia uma igreja constituída e organizada. E ali a igreja começa a crescer. A igreja organizada ainda contava com pessoas especialmente levantadas por Deus para a edificação mútua, coletiva daquela igreja. Em Atos 13, no versículo 1, você vai ler o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. Eles eram apóstolos e profetas que estavam naquela igreja. Era uma igreja organizada que tinha liderança. Ah, que coisa tremenda, irmão. Tem pessoas que não querem reconhecer ninguém como nada. Tem pessoas que não reconhecem ninguém como nada. Ela diz: se ele é profeta, eu também sou. Ah, se ele pode ensinar, eu também posso. Se ele pode pregar, eu também posso. É claro, à medida do dom de Cristo. Se Deus te deu esse chamado, você vai pregar maravilhosamente bem. Se Deus te deu esse chamado, você vai ser um profeta, uma profetisa de Deus. Se Deus te deu esse chamado, você vai ser um mestre com revelação, um mestre de excelência. Vai ser tremendo. Se Deus te deu esse chamado, você vai sair por essas nações, usando aí o seu chamado apostólico para plantar igrejas, Se Deus te deu um chamado, você vai ser um evangelista de primeira, que quando abrir a sua boca, multidões se reunirão à sua volta para ouvir a palavra e se converterão, porque o evangelista, ele leva sinais. Você entende? Se você tem um chamado, você vai ser um pastor, uma pastora, que vai cuidar muito bem das ovelhas, vai ter paciência, vai ter ânimo, vai ter o carinho que as ovelhas precisam. Se você tem um chamado, você vai exercer esse chamado com excelência e vai fazer parte da organização da igreja. Você vai fazer parte do ministério da igreja para edificar o corpo de Cristo, porque todos os chamados são para a edificação do corpo de Cristo, preparar os irmãos para o serviço. Então entenda bem isso, querido. A igreja ela é organizada. Ninguém é igreja sozinho, sai por aí, eu faço o que eu quero porque eu sou igreja, porque eu tenho a revelação do Espírito Santo. Não. Você está completamente enganado. Quem pensa assim está completamente enganado, porque os apóstolos, a partir do primeiro século, estavam organizando a igreja, irmão. Organizando a igreja para que ela pudesse cumprir com o seu propósito. E a igreja organizada de hoje, com toda a estrutura, ela é apostólica. Ela vem de uma formatação que já foi determinada pelos apóstolos. Por isso nós temos a nossa confissão de fé. Nós cremos nas Escrituras. Nós cremos nas Escrituras e não tiramos parte das Escrituras. Nós obedecemos às Escrituras. Deixa eu te dizer isso com muita propriedade, querido. Você sozinho não vai para lugar nenhum. Você sozinho só vai errar. Você sozinho só vai cair. Você sozinho não vai se sustentar.
em nenhum momento. Nós precisamos uns dos outros, como igreja nós precisamos estar reunidos. Como igreja nós temos um lugar onde é a nossa base, que ali nós nos reunimos, ali nós aprendemos, ali nós cultuamos, ali nós louvamos, ali nós adoramos, ali nós dizimamos, ali nós ofertamos, ali nós fazemos trabalhos sociais com o envolvimento de todos. Ali, Deus estabelece a sua bênção e a vida para sempre. É assim que está escrito, querido. É ali aonde os irmãos estão reunidos. Que bom e agradável é que estejam os irmãos em união. Ali estabelece o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É assim que funciona, querido. Então você que tem aderido aí a essa mensagem de que você é igreja sozinho, você na verdade é uma pessoa que precisa de tratamento, que você precisa ser liberto dessa sua resistência, dessa sua dureza com relação a muitas coisas. E eu creio que eu não estou falando para pessoas assim. Eu estou falando para pessoas que, assim como eu, estão debaixo de autoridade, se reúnem e creem num propósito maior de Deus de envolver as demais pessoas e colocá-las umas a cargo das outras. Querida, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, não existe crente sozinho, nós somos membros uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, que nós devemos nos suprir mutuamente, querido. Então não há igreja sozinho, não há igreja sozinha, a igreja é e sempre foi coletiva. Uma outra coisa, a igreja bíblica. Eu não preciso de pastor. Meu pastor é Jesus. Eu não preciso de pastor. A igreja bíblica é pastoreada. Paulo, um dos maiores plantadores de igreja, apóstolo Paulo, um dos maiores plantadores de igreja mencionado na Bíblia, ele promovia o levantamento de lideranças para as igrejas. Ele levantava pastores, ele levantava presbíteros com o objetivo de supervisão e pastores para ensinarem. Ele levantava essas pessoas, levantava mestres, queridos. Que coisa tremenda. A igreja bíblica, ela é sim pastoreada. Em Atos 14, 23, nós vamos encontrar, a palavra diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja, ou seja, em cada igreja local, em cada local onde estava estabelecida a igreja, coletiva, o corpo de Cristo ali, parte do corpo de Cristo, porque a igreja espiritual é a igreja total, universal, invisível, e visível. Então diz assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Olha que coisa tremenda. Isso aqui nos mostra claramente, queridos, a organização de liderança, de pastoreio. Nos mostra claramente os quais as pessoas deveriam se submeter em amor. Pessoas que não se submetem a isso é porque têm dificuldade, queridos. Elas não têm os seus corações tratados e abertos, e elas precisam de libertação, irmão. Eu preciso de pastor. Eu tenho meus bispos que me pastoreiam. E cada igreja tem os seus pastores, onde eles, debaixo de uma direção de Deus, através dos seus bispos e do corpo de pastores, eles caminham todos em uma só visão, para que a igreja seja suprida, para que haja manutenção da igreja local em todos os aspectos. Você pode fazer um gabinete, ali você ser tratado, você ser curado. Você tem um pastor para te aconselhar, um pastor para orar por você. Olha que coisa tremenda, foi isso que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. E as pessoas que não querem isso, que não se sentem à vontade para isso, elas procuram sempre um argumento. Eu sei que tem pessoas que são tímidas, que têm às vezes vergonha
de se aproximar do pastor, abrir o coração. A gente sabe disso, irmãos. A gente sabe disso. Mas isso o Senhor vai tratando, mas elas não se afastam, elas estão ali com o propósito de continuar. É diferente das pessoas que se tornam rebeldes e por não quererem mudar o comportamento, elas não aceitam o pastoreio. É muito diferente, querido. Então, em Atos 14, 23, assim, ela diz que eles propuseram a eleição desses presbíteros. Oraram e concordaram. Que coisa tremenda. Isso mostra claramente essa organização. Esse pastoreio, onde as pessoas deveriam se submeter em amor. Era uma forma de organização. Trazia fortalecimento da igreja. Era o modo como Deus organizou e usava. E continua sendo, porque Deus não mudou isso, irmãos. Né? Se cada pessoa fosse a igreja, não seria necessário tal cuidado de Paulo. Por que Paulo iria fazer isso se não havia necessidade? Ou então nós consideramos Paulo como uma pessoa antibíblica, que não estava na visão de Deus, e eu não creio nisso. Paulo era um homem de Deus, Paulo foi um homem que nos deixou esse legado aí que nós temos recebido aí, um dos homens que nos deixou tudo isso que nós temos recebido e que tem feito a diferença nas nossas vidas. Não é isso? Para que ele iria eleger homens preparados para cuidar de grupos de pessoas? Para quê? Se cada um de nós é a igreja, nós não precisamos disso. Então a esse fato soma-se a orientação bíblica de nós também honrarmos os líderes da igreja. Pessoas que têm dificuldades em honrar, pessoas que têm dificuldade em se submeter, elas aceitam esse argumento de que elas são a igreja e que elas não precisam de pastor. Olha o que diz em Hebreus 13, no versículo 17. Obedecei aos vossos guias. Em algumas versões está escrito, obedecei a vossos pastores. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas aqui nesse meu texto aqui, eu estou lendo nesta versão, que é revista e atualizada, e está escrito exatamente assim. Sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, algumas Bíblias dizem por vossas vidas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será proveitoso a vocês. O que nós mais encontramos é pessoas que entristecem o nosso coração, irmãos. Meu Deus do céu, eu estou falando isso para você aqui, pela minha experiência, né, de 20 anos pastoreando uma igreja, né? Então, nós temos muito essa experiência de pessoas que entristecem o coração da gente o tempo todo, pessoas que são rebeldes, irmão. Pessoas que são rebeldes, pessoas que mais cedo ou mais tarde vão aderir a essa teologia aí. Eu não preciso de pastor, porque elas nunca se submetem ao pastor, porque elas não aceitam a liderança de um pastor sobre a sua vida. Elas não aceitam a liderança espiritual, irmãos. E nós somos igreja de Cristo. Você lá no seu trabalho, você tem que submeter ao teu chefe, ao teu gerente, ao teu líder, porque senão você é mandado embora. Mas aqui a coisa ela tem uma agravante, porque não é só o fato de você ser mandado embora, lá é só o fato de você ser mandado embora, pagar um bom preço até arrumar um outro emprego e ir lá rejeitar de novo a liderança e ser mandado embora de novo. Eu conheço muitas pessoas assim, que elas não se submetem, elas têm uma dificuldade para se submeterem, elas não entendem essas questões. Entende? Ou elas não aceitam essas questões. E aí entra um monte de coisa, entra orgulho, entra vaidade, entra uma série de coisas, entra temperamento, uma série de coisas. Mas na igreja não é diferente. Pessoas que não querem se submeter a um pastoreio, pessoas que não querem se submeter a um líder, elas acabam aceitando esse argumento de que elas podem ser igreja sozinha. Por quê? Ela está se livrando de uma série de dificuldades ao invés de tratar. É melhor você jogar para lá do que tratar. Para algumas pessoas, eu prefiro tratar. Uma vez me disseram que eu sou uma pessoa ensinável. Por quê? Eu sei reconhecer quando estou errado, eu sei aceitar o argumento e nem tudo que eu penso está absolutamente correto. Eu tenho que tenho que prestar atenção e quando alguém me
adverte de alguma coisa, ou quando alguém me repreende em alguma situação, eu paro, penso e digo, você está certo. Você está certo, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Esse é o meu perfil. Eu preciso mudar. Eu preciso aceitar o seu argumento. Aquilo que eu penso não está absolutamente correto. Eu preciso expor isso a outras pessoas para que eu possa conhecer o que todos estão pensando a respeito daquilo. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é eu ouvir e saber identificar que eu estou errado e aceitar isso. Uma pessoa que é fechada para isso, que não é capaz de reconhecer, que não é capaz de aceitar a sua condição e tentar melhorar e aceitar um argumento, nunca poderá ser pastoreada. Nunca poderá ser pastoreada. O que é igreja, então, irmãos? O que é igreja? Nenhum indivíduo sozinho é igreja, irmão. E isso é fato. Nós acabamos de ler aqui vários textos que nos sugerem que a igreja ela é coletiva. E essa questão de nós sermos igreja sozinhos nunca terá respaldo bíblico, irmão. Não tem. Só se a gente rasgar as escrituras e escrever novas escrituras. Só que o que Deus estabeleceu foi exatamente aquilo. Então, querido, a reunião dos seguidores de Jesus, aqueles que se reúnem em determinado local, em determinados momentos para realizar tarefas ordenadas por Deus à sua igreja, tais como ensino, evangelização, cooperação mútua, encorajamento, adoração a Deus, louvor, olha que coisa tremenda, e etc, etc, etc. Nós não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos estar juntos para fazer essas coisas. A da igreja de uma só pessoa, que muitos têm protagonizado por aí, é a igreja, não é a igreja de Cristo, mas é a igreja que é anticristo, irmão. É anticristo porque ela muda os princípios bíblicos. Então a igreja de uma só pessoa, ela não procede, ela não existe. A igreja somos nós e não eu. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Um membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e não um membro apenas. Amém, querido? Então nós não podemos fragmentar isso. A igreja ela tem uma cabeça e não muitas cabeças. É um só cabeça. Outra coisa que eu quero falar para você entender muito bem isso, a igreja não é democrática, tem se pregado uma igreja democrática. A igreja não é democrática, a igreja é teocrática. Se nós estamos fora dos padrões bíblicos, nós não podemos ser considerados igreja de Cristo. A igreja é teocrática, biblicamente. Então não fuja disso, irmão. Logo, logo, quando nós voltarmos, nós vamos fazer uma grande festa. Só que eu queria que essa festa ela continuasse, que a gente começasse a evangelizar, que a gente começasse a trazer pessoas, que Deus comece a levantar profetas, pastores, mestres, evangelistas dentro do corpo de Cristo, que nós possamos fazer um grande trabalho social, que nós possamos estar juntos em adoração, vendo Deus curar, vendo Deus libertar. Que coisa tremenda! Isso é coletivo, tem nada de individual nisso. É lá que eu vejo Deus operando os milagres. É lá que eu vejo as pessoas se envolvendo. É lá que eu vejo as pessoas sendo transformadas. Pessoas são transformadas quando elas estão em contato com pessoas, irmãos. Quando elas estão em contato com as pessoas, quando elas recebem, né, das outras pessoas aquilo que elas precisam. Eu tenho que orar, não posso continuar agora, gostaria muito de continuar, mas não posso, nosso tempo está avançando. Eu quero orar com você e quero dizer a você que você é muito importante para Deus, você faz parte do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. E nós estamos aqui juntos para caminharmos e alcançarmos aí os nossos propósitos em Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esses meus irmãos que estão me ouvindo, que essa palavra ela possa ser transferida ao coração de cada um e cada um possa ter a revelação dessa palavra, que eles possam entender que não existe igreja sozinho e ao se depararem com alguém que assim esteja pensando, que eles sejam capazes pelo Espírito Santo de mostrar o contrário a essas pessoas para que elas possam ser amadas e abraçadas também no contexto da igreja, coletivo, Pai, porque nós queremos viver em unidade,
porque é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração e da sua família.